Bom dia, bom dia, bom dia, paz e graça. Quarta-feira, mais um dia abençoado que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na sua presença para o nosso projeto 150 Salmos, e hoje vamos refletir, meditar um pouquinho no Salmo de número 49. Já pegue aí a sua Bíblia, abra aí no Salmo de 49, deixa aberto, pega papel, pega caneta para você fazer anotações. Pessoal do YouTube, do nosso canal Conexão com Deus, Luciane Marchione, já peço para você que entrou aqui pela primeira vez, se é a primeira vez que você está aqui comigo nesse canal, já quero pedir a gentileza, para você se inscrever aqui no nosso canal, fazer parte desse projeto. Te inscreve aqui, ativa o sininho, deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se esse vídeo fizer sentido para você, não deixe de compartilhar. Quantas pessoas precisando ouvir uma palavra de Deus, e o nosso objetivo é esse, que almas possam ser tocadas pelo poder da palavra, e que toda honra e toda glória sejam para o Senhor, porque esse canal, ele não é meu, mas ele é do Senhor, ele é para a obra do Senhor, ele é um canal de evangelização, não é um canal para mim, para o meu ego, aleluia, mas é para a honra e glória do Senhor. E hoje nós vamos falar aqui sobre um tema um pouco polêmico, e vamos falar aí sobre a vaidade do homem. Vamos falar um pouquinho sobre dinheiro, poder, riqueza. Então fique até o final deste vídeo, que você vai aprender grandes lições hoje aqui. São dúvidas que muitos cristãos têm sobre a respeito de dinheiro, a respeito de poder, a respeito da vaidade do homem. Então fique até o final desse vídeo, e que você vai aprender aí grandes lições. Fica comigo até o final. Vamos lá? Já pegou aí sua palavra? Já abriu? O Espírito Santo se faça presente nesse momento, Senhor. Tire todo atrapalho, todo impedimento, Senhor. Que essa palavra possa falar com o nosso coração, Senhor. Aleluias. Leia conosco, Espírito Santo. Abra os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Aleluias. Abra o nosso coração. Amém? Vamos fazer a leitura? Salmo de número 49. A vaidade do homem. Ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Povos todos, escutai isto. Povos todos, escutai isto. Tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Então ele está falando para todos, ricos e pobres, todos da terra. Os meus lábios falarão sabedoria ao meu coração, terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que hei eu de temer nos dias da tribulação? Quanto me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão, verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar a ele que Deus o resgate, pois a redenção da alma dele é caríssima, e cessará a tentativa para sempre.
para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morreram os sábios e pereceram tanto o esculto como o incepto, os quais deixam os outros e as suas riquezas. O pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece na ostentação, e antes, como animais, perecem. Tal proceder é estúcia deles, assim como seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postas na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam, mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois ele se tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avulsar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará, ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, aos quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como animais que perecem. Que palavras de sabedoria! Então esse é um salmo de sabedoria, assim como nós temos aí os livros de Provérbios, de Eclesiastes, que são livros de sabedoria. E esse salmo de número 49 vai falar conosco hoje sobre a vaidade do homem. O salmista, ele tem uma mensagem para todos. Vocês viram aí no começo que a mensagem é para ricos e para pobres, ou seja, do poderoso até o João ninguém, o rico e o pobre. O escritor está falando com toda sinceridade e sabedoria. E ele fala aqui de um enigma. Qual enigma será esse? Quantos enigmas existem na Terra? Quantas coisas que nós não entendemos? Quantas coisas acontecem que fica aí um pontinho de interrogação na nossa cabeça? E aqui também é um enigma. O enigma de quando a gente pensa em pessoas que estão cada vez mais enriquecendo, cheia de poder, cheia de dinheiro, quantos muitos têm, né? Tantas riquezas, outros não têm nada, vivem na pobreza e vivem na miséria. Quantas coisas nós não entendemos, e aqui ele trata isso como um enigma, que tem coisas que não é do compreendimento do homem, mas sim de Deus. Tem coisas que só Deus pode nos explicar. Aleluias! E qual é esse enigma? O enigma da própria vida e da sua relação misteriosa com a distribuição de riqueza e de poder. Mas diante disso, diante do que nós vemos hoje, quantas pessoas que vão somente atrás de riqueza, de poder, quanto mais dinheiro tem, mais dinheiro quer. Quanto mais tem, mais quer. A pessoa coloca aí o dinheiro como se fosse o seu Deus, que é um tipo de idolatria. A pessoa idolatra o dinheiro é o seu Deus, a fama é o seu Deus, o poder é o seu Deus. E nós vemos, hoje em dia nós vemos muito isso. E aí fica essa pergunta no nosso coração, né? Qual deve ser a posição dos que temem a Deus
num mundo em que os ricos ficam cada vez mais ricos. Os poderosos ficam cada vez mais com poder. Aleluias! Então o salmista aqui, ele vai nos lembrar 3 coisas para nos ajudar a manter a perspectiva correta em um mundo tão obcecado pela riqueza e pelo poder. Então nós vamos aprender aí 3 lições que vão nos ajudar a manter a perspectiva correta nesse mundo aí que está cheio de ganância, cheio de vaidade, cheio de poder. Pega papel e caneta e vai anotando aí. Primeira lição: a riqueza não pode evitar a morte. Olha aí do verso 5 ao verso 12. Ele vai dizer: os que confiam no seu bem e muita riqueza se gloriam. Ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir nem pagar por ele o resgate de Deus. Aleluias! Então, será que é pecado? Será que é pecado ser rico? Vou deixar esse questionamento aí para você. No final a gente responde essa pergunta. Será que é pecado ser rico? Será que é pecado ter poder? Aleluias! Porque às vezes a riqueza leva a pessoa a ser perversa, maldosa, obcecada e viver num mundo de total vaidade. E essas pessoas, elas têm uma falsa segurança. Elas se vangloriam da sua riqueza, dos seus bens. Elas acham que os seus bens podem protegê-la, ou que os seus bens podem até comprar um pedacinho no céu. Já viram isso antigamente? Que algumas igrejas vendiam pedaço de terra no céu. Que absurdo, né? Que absurdo! O dinheiro não pode comprar a salvação. Infelizmente, quando nós morremos, tudo fica para trás. O dinheiro não pode comprar nada. Aleluias! Então essas pessoas, elas têm uma sensação de segurança falsa, mas os seus bens não podem proteger do seu último inimigo. Lá em 1 Coríntios 15, 26 vai falar do último inimigo. E quem é o último inimigo, irmã? É a morte. Quer você seja rico, quer você seja pobre, quer você seja sábio ou insensato, ao partir deste mundo, você deixará tudo para trás. Aleluias! E ninguém pode escapar da morte. Aleluias! Ninguém pode escapar da morte. E depois da morte, ricos e pobres serão iguais diante de Deus. Não haverá distinção entre rico e entre pobre. Aqui na terra pode haver distinção. Às vezes, isso é grave, às vezes você vai numa loja, você vai num banco, as pessoas te tratam bem só porque você tem posses, porque você tem dinheiro. E as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes, elas são desprezadas muitas vezes. E o que eu estou falando é verdade, você sabe disso. Eu já presenciei isso. Aleluias! Isso é verdadeiro, isso acontece na realidade. Ricos, eles são exaltados, vangloriados pelo seu poder e pela sua riqueza. Mas quando nós chegarmos diante de Deus, não haverá rico e não haverá pobre, todos serão iguais perante Deus. Todos vão passar pelo juízo final quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, o seu dinheiro, o seu poder não vai poder
comprar a sua salvação. Aleluias, isso é muito grave. Aleluias. Oh Espírito Santo. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias, glórias, glórias. Isso é muito grave, o que eu acabei de falar. O seu dinheiro não pode comprar a sua salvação. Aleluias. Diante de Deus seremos todos iguais, ricos e pobres, não haverá distinção. Amém? Então essa foi a primeira lição. A riqueza não pode evitar a morte. Aleluias. No nosso último inimigo, que é a morte. Número 2, a riqueza não determina o nosso destino. Do verso 13, aleluias, do verso 13 ao verso 15 vai dizer: tal proceder é estúcia deles, assim como seus seguidores aplaudem o que eles dizem, como ovelhas são postos na sepultura. Aleluias. Então a riqueza não determina o nosso destino. Os discípulos se espantaram quando Jesus disse que era difícil uma pessoa rica entrar no reino dos céus. Quem possui muitos bens tem uma tendência em confiar em si, confiar no seu dinheiro e em crer na sua bajulação, porque existem muitos bajuladores que ficam bajulando essas pessoas ricas e poderosas. Aleluias, você sabe muito bem que isso acontece. E ele compara os ricos aí, ovelhas perdidas que são levadas para o matadouro e pela sua morte, e o pastor pretendia devorá-las. Aleluias. Então a morte, aleluias, chega para todos. A morte chega para todos, independente dos bens que você tem ou não tem. Aleluias. Mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Então nós que somos cristãos, nós que cremos em Jesus Cristo, que cremos na salvação, aleluias, nós podemos confiar. Para todo cristão, a morte é apenas um vale de sombra temporária e Jesus é o nosso pastor. Está chegando amanhã, quando aqueles que estão em Cristo serão ressurretos e irão para a glória do Senhor. O nosso destino eterno não é determinado pela riqueza, mas pela decisão de aceitar a salvação em Cristo. Aleluias. A morte chega para todos. A sua riqueza fica para trás. Todo mundo vai enfrentar isso. O dia da morte, o dia que você vai ser enterrado. Você vai voltar ao pó. Do pó nascemos e ao pó voltaremos. Aleluias. E ele diz, como animais, eles descem diretamente para a cova, aleluias, onde a sua formosura se consome. Então não adianta ter muita vaidade. Quantas pessoas obcecadas pela estrutura ideal do corpo, né? Pela beleza, pela vaidade, aleluias, mas quando chegar o dia da nossa morte, todos vão passar pela mesma coisa. Todo mundo vai para o caixão, todo mundo vai ser enterrado, todo mundo vai voltar ao pó, aleluias. Todo mundo vai para a sepultura, onde a formosura será consumida. Só que nós cristãos, nós temos essa fé no Senhor Jesus Cristo, em que quando Ele voltar, nós vamos ressuscitar com um corpo perfeito,
os mortos ressuscitarão. Aleluias! Ressurretos, nós vamos com Jesus para a glória, para Canaã celestial, com o corpo perfeito. Aleluia! Nós cremos nessa vitória. Então o cristão, ele tem um entendimento bem melhor a respeito da morte. Muitas pessoas têm medo da morte, aleluias, porque elas não têm fé no nosso Senhor Jesus Cristo, mas aquele que tem fé, crê na promessa que Jesus deixou para nós. E ele disse: quando eu voltar, no dia da minha volta, no dia do juízo final, os mortos ressuscitarão com o corpo perfeito. Aleluias! E nós temos esse destino eterno, que não é determinado pela riqueza, mas sim na nossa decisão de aceitar a salvação em Jesus Cristo. Amém? Então, se você ainda não aceitou Jesus na sua vida, é o momento de você aceitar Jesus. É o momento, porque estamos vivendo os últimos momentos aqui na Terra. Já estamos aí vivendo os princípios das dores. Quantas coisas têm acontecido, quantos sinais da volta de Cristo. É tempo de você aceitar Jesus. Aleluias, de buscar a sua salvação eterna. Aleluias. Número 3, a riqueza não deve alimentar os nossos desejos. Do verso 16 ao verso 20. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo. Não fique impressionado quando você vê alguém enriquecendo, quando você vê alguém aí comprando mansão, comprando carro zero, garagem cheia de carro, pessoa cheia de dinheiro, cheia de poder, comprando casa, compra carro, compra um monte de coisa. Então, não se impressione quando você ver isso, aleluias, porque quando morrerem, tudo isso vai ficar para trás, tudo isso será deixado para trás e por fim perderá o seu valor. Você não pode levar nada no seu caixão. Você não vai levar casa, você não vai levar o seu carro, você não vai levar dinheiro, você não vai levar nada. Nós não levaremos nada. Aleluias. Olha o que está falando aí na palavra. Pois morrendo não levará nada consigo e a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele tenha sido lisonjeado, ainda que o louvem, quando faz bem para si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, aos quais não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como animais que perecem. Aleluias. Então, grande lição nós aprendemos aqui neste salmo. Nada levaremos conosco quando nós morrermos. Então vem aquela pergunta que eu fiz lá no começo. É pecado ser rico? É pecado ter dinheiro? Aleluias. Será que é pecado? Desde que nós reconheçamos que Deus é o doador e que devemos usar aquilo que Ele nos dá a fim de ajudar os outros e glorificar o seu nome. Não é pecado, aleluias. Então o escritor redige este salmo para nos dar entendimento. Precisamos entender, aleluias, que a riqueza não pode evitar a morte, nem determinar o nosso destino. Não é pecado ter riquezas, desde que sejam obtidas
honestamente, aleluias, com o suor do seu trabalho, e empregadas sobriamente e investidas fielmente naquilo que agrada a Deus. Então, sim, você pode trabalhar, ter o seu dinheiro, ter uma boa casa, ter um bom carro, só que o dinheiro não pode dominar a sua vida, aleluias. O dinheiro não pode ser o seu Deus, você não pode servir dois senhores, você não pode servir o dinheiro, a fama, servir a Deus, aleluias. Então você deve ganhar o seu dinheiro honestamente, com o suor do seu trabalho. Você pode dar uma vida digna para sua família e para os seus filhos, sim, porque Deus também promete que nós teremos também a prosperidade, que nós podemos viver o melhor aqui nesta terra. Só que nós devemos saber usar esse dinheiro, ajudar as pessoas. Quantos milionários que ganham bilhões e bilhões de dinheiro e não ajudam ninguém. Passa perto de uma pessoa passando fome e não é capaz de lhe dar um pedaço de pão. Desprezam essas pessoas, não é capaz de ajudar uma instituição de caridade, não é capaz de dar aí o seu dinheiro para um hospital do câncer, para um asilo, para um hospital. Pessoas que quanto mais dinheiro tem, mais quer e não ajudam ninguém. Então sim, você pode ser um cristão rico, você pode ter dinheiro, você pode ser próspero em todas as áreas da sua vida, só que você tem que saber usar esse dinheiro, ajudar as pessoas, ajudar os necessitados, ajudar na obra missionária. Quantos missionários indo aí para a África, para esses lugares longes. Então, quantas igrejas fazem essas ações missionárias? Então você pode investir o seu dinheiro aí na missão, na evangelização, na obra do Senhor. Você pode reservar parte do seu dinheiro para isso. Fazer bem, ajudar as pessoas, aleluias. Fazer aquilo que agrada a Deus. Olha Jesus, Jesus é o grande exemplo de humildade. O Rei dos Reis, que não se vangloriou, ele não quis saber de riqueza, de dinheiro, ele viveu em humildade. E ele olhava para as pessoas, ele tinha compaixão. Jesus se compadecia das pessoas, ele tinha misericórdia, ele olhava para o sofrimento das pessoas. E é isso que nós temos que fazer. Se nós podemos ajudar alguém, devemos ajudar, temos que ser sensíveis à dor do outro. Então, se nós temos condição, se nós temos um dinheirinho que nós podemos ajudar alguém, comprar uma cesta básica para o necessitado, para quem está passando fome, nós devemos fazer isso. E outra coisa, não devemos deixar de dar o nosso dízimo e a nossa oferta na igreja. Se o Espírito Santo já plantou essa semente no seu coração, essa semente de você dizimar e ofertar na obra do Senhor, devolver a parte que é de Deus. Muitas pessoas aí trabalham, ganham dinheiro e esquece de devolver a parte do Senhor, esquece de cumprir esse princípio do dízimo, da oferta, aleluias, que é muito importante esse princípio. Só que o Espírito Santo vai plantar isso no seu coração. Não adianta você dizimar e ofertar se não tiver esse princípio dentro do seu coração, em que você tem que semear, que você tem que devolver para Deus a parte dele, aleluias. Não é dar dinheiro para pastor, para padre, para igreja, para enriquecer essas pessoas. Não, é devolver a parte que é do Senhor. A igreja necessita dos dízimos e das ofertas. Porque
a igreja é uma casa, como a nossa casa. Tem a água, tem luz, tem internet, tem a parte da limpeza, da organização, tem a parte missionária. Então a igreja precisa dos dízimos e das ofertas, e nós temos que ter esse princípio de devolver a parte que é do Senhor, ser fiel. Nós temos que ser fiel na casa do Senhor. Então, se você frequenta uma igreja, seja fiel, devolva a parte que é do Senhor, porque é um princípio. É um princípio que nós devemos ter. Aleluias. Então, sim, o cristão pode ser rico, né? Ser rico é pecado? Não é pecado, desde que nós reconhecemos que Deus é o nosso doador, que é Ele que nos dá tudo. Nós somos os mordomos. Deus deixou tudo aqui para nós, Deus fez tudo, deixou para nós cuidarmos aqui desta terra. Nós somos mordomos, nós cuidamos de tudo que está aqui, mas nada é nosso, tudo é de Deus. Ele que nos dá todas as coisas. Então nós temos que usar da melhor maneira possível. Aleluias. Temos que trabalhar, ganhar o nosso dinheiro honesto, empregar o dinheiro corretamente, ser fiel na obra do Senhor, dar os nossos dízimos, as nossas ofertas e fazer aquilo que agrada a Deus. Ajudar os pobres, os necessitados, se puder ajudar uma instituição do câncer, uma instituição de caridade, não deixe de ajudar. Se você pode ajudar, não deixe de ajudar. Aleluias, que você vai ser próspero, que Deus vai abençoar a sua vida. Aleluia. Quando você abençoa, você é abençoado. Amém? Fique com essa palavra, que é uma palavra fortíssima. Aprendemos então aí 3 lições no Salmo de número 49. Primeira lição: a riqueza não pode evitar a morte. Segunda lição: a riqueza não determina o nosso destino. Terceira lição: a riqueza não deve alimentar os nossos desejos. Então leia novamente o Salmo de número 49, que ele possa falar melhor no seu coração, que você possa ter aprendido aí essas lições, né? Que não podemos confiar no nosso dinheiro, nos nossos bens, e que a morte vai chegar para todos e que nós não levamos nada no nosso caixão. Aleluias. E que quando nós morrermos, quando nós estivermos na frente do grande juiz, aleluias, não haverá distinção entre rico e entre pobre. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento, mais um momento precioso na Tua presença, Senhor. Aprendemos aqui contigo, Pai, que nesta vida não devemos usar de vaidade, que o dinheiro, aleluias, não pode ser o nosso Senhor, que nós temos sim que usar o nosso dinheiro da melhor maneira possível, que possamos, Senhor, ser humildes, ter o coração bom, ajudar as pessoas, aleluias, que nós, Senhor, possamos ter uma compreensão e não invejar essas pessoas, Senhor, que têm poder, que têm fama, que têm dinheiro, que essas coisas não possam incomodar o nosso coração, que nós possamos ter entendimento disso, que o dinheiro não vai comprar a nossa felicidade eterna, aleluias, que o dinheiro não pode comprar a nossa salvação, Senhor, que possamos seguir o exemplo de Jesus, ser simples, ser honestos, agir em humildade, ter compaixão das pessoas, aleluias. Tira, Senhor, toda a vaidade do nosso coração, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, vai tirando, vai arrancando, Senhor. E aquelas pessoas, Senhor,
que não conseguem ajudar ninguém, que vão guardando dinheiro, guardando dinheiro, que elas possam, Senhor, olhar para o necessitado e usar o seu dinheiro da melhor maneira possível, que elas possam ter compaixão, Senhor. Derrame, Senhor, compaixão no coração dessas pessoas. Que possamos, Senhor, refletir nesta palavra durante esse dia, durante essa quarta-feira. E eu já consagro, Senhor, essa quarta-feira em suas mãos. Cuida da ida, da volta, da entrada e da saída, onde nós colocarmos as plantas dos pés, o Senhor esteja conosco, Pai. Aleluias! Entra, Senhor, com cura, com libertação na vida dos teus filhos. O Senhor conhece e sonda cada coração. O Senhor sabe da necessidade de cada um. Que o Senhor entre com providência na vida dessas pessoas, Pai, que estão passando por enfermidades. Em nome de Jesus, receba a cura, receba a libertação. Amém? Amém, gente querida? Fique com essa palavra, fique com essa reflexão aí. O Salmo de número 49. Esse salmo que é de sabedoria. Esse salmo que vai falar com todos. Com rico, com pobre, com poderoso, com todos. É uma palavra que vai falar com todos. Que ninguém vai escapar da morte. Que nós não levamos nada conosco. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Mas o cristão tem essa convicção, sim, que nós morreremos. Mas quando Jesus voltar, nós temos a promessa, essa grande promessa, em que nós vamos ressuscitar. Nós vamos ressuscitar e nós vamos para a glória com Cristo. Nós vamos para Canaã celestial. Nós vamos para a Nova Jerusalém. Aleluias. Beijo no teu coração, fique com Deus. Ótima quarta-feira e até amanhã no Salmo de número 50. Vem comigo nesse projeto.